Fala pessoal, eu sou o Marcão. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, no vídeo anterior eu comentei aqui a respeito do assassinato do embaixador da Rússia, né, na Turquia. E no final do vídeo eu prometi que neste vídeo que eu estou fazendo agora, né, eu iria estar fazendo um vídeo voltado ao seguinte título ou seguinte pensamento, né? Se você não acredita em Alá, você deve ser morto, né? Isso eu não vou generalizar esse pensamento para todas as pessoas que seguem o Islã, mas você já viu algum cristão seguindo esse pensamento? Você já viu alguma pessoa que acredita em Jesus Cristo, que segue o Evangelho, que segue Jesus Cristo, fazendo com esse mesmo propósito que o Islã prega, né? Que os extremistas islâmicos fazem, né? Com suas ideologias religiosas? Não. Eu garanto para vocês que vocês dificilmente vão ver um cristão promovendo guerra, promovendo ódio, promovendo discursos de ódio, promovendo invadir, né? Invadir países para acusá-los de serem impuros, esse tipo de coisa. Mas vamos ao assunto, né? Então, esse vídeo que eu iria fazer agora, que eu estou fazendo esse vídeo neste exato momento, peço para vocês, por gentileza, aguardarem um pouco, aí uns 3, 4 vídeos, não sei ao certo quando eu vou fazer o vídeo com o seguinte pensamento: se você não acredita em Alá, você deve ser morto. Não sei mais ou menos se vai ser com esse título, mas fiquem atentos que eu vou abordar esse pensamento, que é super importante aqui para o Brasil, certo? Esse negócio, essa islamização está crescendo na Europa, e a informação que eu trago para vocês aqui é exatamente sobre isso. Os muçulmanos islâmicos estão provocando, neste exato momento, manifestações em Londres, né? Aqueles refugiados que saíram lá da Síria, de todo aquele conflito. Tudo isso, pessoal, já foi propositalmente planejado para eles irem para a Europa. Agora pensem comigo, se eles têm essa mesma... Todo esse pessoal que vive ali próximo, vizinho da Síria, né, Paquistão, Egito, todos esses países que têm a mesma ideologia. Não que não exista islamismo na Inglaterra, existe, né? Mas o que a gente vê é um negócio mais comportado, é um negócio mais respeitado, certo? Com os cristãos. Ali vivem cristãos, ali vivem muçulmanos, mas não tão radicais quanto esses extremistas que vêm, acredito eu, que são pagos, né, pela Irmandade, são pagos pelo pessoal da Nova Ordem Mundial para causar exatamente o caos na Europa. Então tudo isso foi planejado, porque eles poderiam muito bem ter ido para os seus países vizinhos, as suas ideologias religiosas são basicamente as mesmas coisas, e eles falam basicamente quase a mesma língua, mas não. A maioria uma grande multidão foi direcionada para ir para a Europa, justamente para causar o caos. E é exatamente o que eles estão pedindo agora em Londres. Eles estão exigindo um califado. Essa notícia do Gospel Prime foi publicada hoje, dia 20/12/2016. Ontem, né? Hoje é dia 21. Então os muçulmanos estão exigindo um califado, exigindo uma mesquita. Agora eu pergunto para vocês, e se fosse ao contrário? E se fossem 100 mil cristãos que invadissem, por exemplo, o Paquistão, que invadisse os países muçulmanos, que tem ali a sua maioria com a crença islã, fossem para as ruas, né, com placas, com carro de som, gritando em tom de voz alta, exigindo uma igreja evangélica, ou exigindo uma igreja católica, ou exigindo um centro de espiritismo, né? Eu não estou aqui
Lembrando a você que acompanha o canal, sabe que eu não tenho religião. Né? Então, para você que é novo, pode ficar meio espantado por eu falar de todas as religiões, mas você que é novo, entenda que eu, Marcão, não tenho religião. Eu não sou adepto de nenhuma religião. Tá? Deus não criou religião para os homens. Foram os homens que criaram religião em nome de Deus. Várias religiões. Então imagine o seguinte, será que eles aceitariam que 100 mil pessoas seja uma quantidade enorme de evangélicos ou de cristãos pedindo ao governo para que se instalasse uma igreja, qualquer tipo de igreja, em nome de Jesus? Será que seria permitido? Será que o pessoal, esses extremistas islâmicos, permitiriam as pessoas de irem para a rua, para as ruas, em seus países, do mesmo modo como eles estão indo aqui em Londres? Olha só que legal. USA, soon you'll pay. USA, soon you'll pay. Khilafah is on its way. Khilafah is on its way. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, tá? Vou deixar o link aí na descrição para que você também faça a sua própria pesquisa. Mas o negócio, a situação está ficando um pouco tensa, né? O islamismo está crescendo propositalmente. A nova ordem mundial está, é claro que ela está por debaixo dos panos aí, pagando pessoas para causar esse caos, né? Recrutando pessoas para aderirem a esse processo. Aí você fala assim, mas você tem que respeitar, né? Que nem nesse vídeo aqui que eu postei em relação a Alá, ao assassinato, esse policial aí muçulmano, islâmico, assassinou o embaixador russo em nome de Alá, falando que Alá é maior, que Alá é grande, né? Que isso foi uma resposta à guerra que está sendo travada lá na Síria, que a Rússia, o governo russo acabou, entre aspas, com os jihadistas islâmicos, né? Aqueles extremistas islâmicos que matavam cristãos, que queriam tomar o estado das mãos do governador da Síria, né? Então, tudo isso faz parte deste programa. Então, só para não me perder, para não fugir muito do assunto, porque senão acaba entrando no contexto de novo, e para não fugir desse contexto de muçulmanos, para você também entender que isso é uma crescente, e isso vai vir para o Ocidente, eles estão declarando guerra ao Ocidente, certo? E você não deve estar preparado somente com a Bíblia nas mãos, você deve estar preparado para a chamada Guerra Santa, que é a guerra entre os muçulmanos e os cristãos. Entenda isso. Você somente com a Bíblia nas mãos, ou você somente com a sua ideologia cristã, acreditando em Jesus Cristo, não será o suficiente. Certo? Imagine esse pessoal vindo para sua família, para cima da sua família, para cima dos seus filhos, para cima do seu pai e mãe, para cima de você, em nome de Alá, em nome do Deus que eles pregam. Aí eu digo para você que eu não generalizo, certo? Nem todas as pessoas pensam como os extremistas islâmicos. E é onde eu falo para você, respeito, a gente tem que respeitar quem respeita a gente, certo? A gente não deve tirar a vida de ninguém, e Deus não permite que a gente tire a vida de ninguém, porque foi Ele que nos concedeu a vida, certo? E se alguém agir de forma errônea, se alguém achar que tem o direito de tirar a vida dos outros em nome, seja de qual Deus que for, essa pessoa tem que pagar como crime na cadeia. Eu não me acho no direito de tirar a vida de ninguém, mas se alguém tira a vida de alguém pensando dessa forma, que tem que tirar a vida porque aquela pessoa tem a sua religião impura, porque Jesus Cristo é impuro, porque Jesus Cristo não foi, Deus não foi ungido por um ser humano, não foi ungido por uma
né, através da concepção. Então, a crença deles é que essas pessoas sejam banidas da sociedade, certo? Eu não aceito esse tipo de pensamento, porque Deus não criou a humanidade. Eu peço desculpa aí para vocês, porque a minha cachorrinha aqui está enchendo o saco, certo? E eu não vou cortar o vídeo por conta disso. Eu peço desculpas para vocês, porque o tempo é curto, não dá para me fazer um novo vídeo somente porque a cachorra está latindo. Mas eu não aceito isso, né? Você também não deve aceitar isso. Tem pessoas que estão aceitando refugiados adentrarem em suas casas aqui no Brasil. Você deve pensar muito bem antes de permitir que uma pessoa com esse pensamento ideológico, fanático religioso, que tem esse tipo de pensamento, adentrar na tua casa. Pense muito bem antes de você receber pessoas que têm em mentes que você é um impuro. Pela religião deles, você é um filho do diabo e você deve ser morto. Mais uma vez eu digo, não estou generalizando, certo? Mas a resposta para isso a gente vê onde, né? Em várias ocasiões. Mas vamos por um fato bem recente que aconteceu em Berlim, lá na Alemanha, né? Então a notícia do fato que aconteceu em Berlim, você já deve ter visto, né? De que um caminhão invadiu uma praça onde várias pessoas ali estavam fazendo compras para o Natal, certo? Eles não acreditam nisso e de fato, né, o Natal não existe porque Jesus Cristo não nasceu. A gente não sabe que data que Jesus Cristo nasceu, né? E a Igreja Católica, aí como uma forma de induzir as pessoas dentro do cristianismo, colocou essa data pagã do dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo, certo? Isso não existe na Bíblia, não existe uma data de quando Jesus Cristo nasceu, certo? Então, eles violentamente, não respeitando a crença das pessoas, certo? Isso também eu vou colocar em outro vídeo, mostrando que um pastor... bom, não vou entrar em detalhes, isso vai ser tema também para um próximo vídeo. Então veja bem, só para dar ali uma pincelada nesse contexto sobre os muçulmanos, né, que muitas pessoas vieram aqui me pedir para respeitar esta crença. Como é que eu posso respeitar pessoas que acreditam que eu, por acreditar em Jesus Cristo, sou um filho do cão, sou o filho do inferno, sou filho do capeta e eu não mereço viver, que eu tenho que ser exterminado? Todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo têm que ser exterminadas da face da terra, né? Então, a resposta é a seguinte, para você que me pede para respeitar: eu respeito aquele que me respeita, certo? E se as pessoas que vierem com esse tipo de ideologia para cima de mim, também vai sofrer as mesmas consequências, porque eu não vou deixar barato, certo? Se as pessoas vierem me agredir a minha família, com certeza vai ter a resposta. Porque uma coisa é você fazer premeditadamente e uma coisa é você fazer em sua defesa, em defesa da sua família. Isso eu tenho respaldo na Bíblia. Na Bíblia, Deus diz claramente que se você fizer, até se você matar alguém em sua própria defesa, isso não é pecado, porque você não cometeu, você não o fez premeditadamente, mas você o fez por sua defesa. E isso, até as leis aqui no Brasil são favoráveis para te defender, certo? Então, é importante que você entenda isso. Na sua defesa, você está defendendo a sua vida, você está defendendo a sua família, você está defendendo os seus filhos, seja o que for. Tudo que não for feito premeditadamente não é crime.
porque você fez espontaneamente na tentativa de se defender. Certo? É bom que você, cristão, entenda essas coisas. Então você não deve permitir isso na sua vida. Você não deve permitir que esse grupo de pessoas, né, esse grupo de extremistas, venham aqui para o Brasil, ou em qualquer parte do mundo, com o direito de tirar a vida das pessoas, como esse cidadão paquistanês fez com o caminhão. Né? E aí, algumas pessoas vieram aqui pedir para me respeitar. Como é que eu vou respeitar as pessoas que acreditam que são fanáticas religiosas, esses extremistas islâmicos, que são muitos, né? Se tornam até homens bombas que matam pessoas, milhares de pessoas, em nome de um Deus que tem ódio do próprio ser humano. Aí o cara vem, pega um caminhão, roubou o caminhão, o cara foi lá, pegou o caminhão, matou o responsável pelo caminhão, né, que faz parte aí de uma transportadora, o polonês. O cara pegou, esse paquistanês, pegou o caminhão, se dirigiu a uma praça onde fica em frente a uma igreja, onde várias pessoas estavam ali realizando compras para o Natal, matou 12 pessoas e mais de 50 feridos. Aí algumas pessoas pedem para mim respeitar isso. Eu vou respeitar o escambau. Esse cara foi morto? Foi morto. Ganhou o que merecia. Me desculpe, ganhou o que merecia. Pagou com a própria vida. Por quê? Porque não respeitou. Porque matou 12 pessoas em nome do quê? De ódio. É isso que eles têm em seus corações. A notícia, eu não vou ler a notícia toda, mas faz parte do contexto, né? O caminhão que invadiu o mercado natalino em Berlim foi usado para um ataque terrorista. A imprensa da Alemanha inicialmente repercutiu como incidente severo. Isso que eu acho um absurdo também, essa máscara que a mídia, todas as mídias acobertam esse terrorismo islâmico. Né? O que a gente está vendo aqui no Brasil com esse fato desse extremista islâmico pegar o caminhão, matar 12 pessoas, invadir uma praça, né? A mídia de lá esconde e fala que foi o quê? Um incidente, foi um acidente, mas o cara pegou o caminhão, invadiu a praça e quando viu que ele estava no meio das pessoas, o que aconteceu? Ao invés de parar, se fosse realmente um acidente, não. Ele acelerou para pegar o maior número de pessoas que ele conseguisse pegar. Porque ele sabia que ali era uma praça onde pessoas estavam realizando compras para o dia 25 de dezembro. Para o Natal. O que eles não acreditam. Mas aí imagine o seguinte, imagine se tudo que for contrário à minha religião, eu fosse para cima das pessoas com a intenção de matar. Isso é premeditado. Isso para Deus é crime. A alma dessa pessoa está condenada. O corpo dela, como aconteceu, mataram o cara, né? Mataram o cara, mas para Deus a alma dessa pessoa está condenada. Porque ela fez esse ato premeditadamente, pegou o caminhão, assassinou o responsável pelo caminhão, invadiu uma praça onde pessoas inocentes estavam ali, envolvendo crianças, certo? Que estavam fazendo compras para a sua crença. O cara pegou o caminhão, tomou posse do caminhão, invadiu a praça, matou 12 pessoas, com a intenção de matar muito mais, deixou mais de 50 feridos, e aí vem os imbecis, me desculpa a expressão, e pede para mim respeitar. Então, pessoal, a situação é muito séria, certo? O que diz desses cartazes aqui? Né? Foram mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil islâmicos pedindo um califado em Londres.
Agora vamos nos colocar nas mesmas condições dele, né? Vamos imaginar que nós brasileiros precisamos ir para um outro lugar, né? Vamos imaginar que a Argentina é um país muçulmano, certo? E aqui no Brasil está acontecendo a pior das piores guerras. Então nós vamos nos refugiar na Argentina. Aí passado, assim, lembrando a vocês que nós estamos sem dinheiro. Nós não temos dinheiro nem para comer, né? E como é que esses caras conseguem montar cartazes? Porque isso não é barato. Faixas, né? Alugar carro de som. Tudo isso vai dinheiro, pessoal. Então esses caras conseguiram, não tem dinheiro para comer, mas tem dinheiro para montar cartazes, reunir mais de 100 pessoas, 100 mil pessoas e exigir um califado. Aí a gente vai para a Argentina, faz a mesma coisa. A gente não tem direito de fazer isso, porque a gente está em um país, a gente está no estrangeiro. Eu não tenho direito de exigir nada, eu tenho que me adaptar às crenças daqueles países. Então isso me prova, né? Isso me faz acreditar que tudo isso está sendo ocasionado propositalmente para instalar o islamismo na Europa e bater de frente aqui com o Ocidente, com a ideologia religiosa que existe no Ocidente. Cristianismo versus islamismo. Aí é que eu falo para você se preparar, porque isso já está impregnado aqui no nosso país, certo? Está camuflado. Vieram refugiados disfarçados de extremistas islâmicos e logo, logo isso vai começar a acontecer aqui no Brasil também. Propositalmente, pessoas financiadas pela nova ordem mundial para causar o caos, para causar a guerra, para preparar o terreno para o anticristo, que provavelmente virá do califado islâmico. Com ideologias islâmicas, com discursos de ódio aos cristãos, de desamor, de descrença, de matança, de sangue. Tudo isso está profetizado na Bíblia. Agora, o que nós temos que pregar? O que foi pregado no Evangelho. Mas é o que eu disse para vocês, nós não devemos misturar as coisas, certo? Se você tiver que defender a você e tua família, que você defenda, porque não vai ser de forma premeditada. Vai ser em sua defesa, em ato da sua defesa. Agora o que eu queria ler para vocês aqui, em relação aos cartazes, né? Está assim, ó. Um cartaz dizia: exércitos muçulmanos marcham para a frente. Não tenha medo. A vitória está próxima. Outro protestava: dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças muçulmanos estão à mercê do regime sírio sedento de sangue e seus aliados. Como assim? Os caras que defendem o próprio país, cristãos que estão defendendo ali seu próprio país, que estão defendendo pessoas inocentes desses porcarias, desses extremistas islâmicos, que matam cristãos, que matam inocentes em nome de um Deus, com discursos de ódio, né? Aí a notícia ainda diz o seguinte, o que está escrito, né, é o seguinte: a segunda marcha foi organizada pela organização, ou seja, é uma organização. Não são as pessoas que estão ali de livre e espontânea vontade que estão pedindo um califado. Como eu disse para vocês, existe uma organização por detrás disso. E quem que é essa organização? A nova ordem mundial. A Irmandade, os Illuminatis, tudo a mesma coisa. É como eu digo, é só uma questão de grau. Grau maior, grau médio, grau menor. Existe o que manda, o que comanda e os que obedecem. Os que são financiados, né? Que fez a convocação através da internet apenas um dia antes. Também conhecido pelas iniciais HT, eles pregam um conflito ideológico direto com quem? Conosco,
com o Ocidente, um conflito ideológico. Aquele conflito que está profetizado na Bíblia, que foi profetizado pelos profetas, que foi anunciado pelo Messias, o conflito no Megido, conflito santo. Seus idealizadores acusam a Grã-Bretanha, a Inglaterra, de liderar uma campanha contra os muçulmanos em todo o mundo. E eu sou a favor dessa campanha. E você também deve ser a favor dessa campanha, porque eles são, não de forma generalizada, mas os extremistas, essa ideologia de pregar o sangue, de pregar o ódio em nome de Deus, deve ser banida no mundo. Essas pessoas devem ser presas. Essas pessoas devem ser presas, os seus corações devem ser purificados, os seus corações devem ser evangelizados, para que se tenha dentro dos seus corações, dentro da sua consciência, amor e paz. Respeito pela vida, amor pela vida, não ódio, não sangue. Não caixões com crianças, com pessoas inocentes, que defendem a paz, que defendem o amor, que vivem pelo verdadeiro Deus, que nos deu a liberdade para a gente fazer o que quiser da vida, menos matar, menos pregar o ódio, menos pregar a intolerância. Oficialmente o grupo afirmava que o protesto era para demonstrar apoio a Alepo. Palavras de ordem incluíam Estados Unidos, você pagará. Nos últimos 3 meses, os jihadistas do Estado Islâmico sofreram grandes derrotas na Síria e no Iraque, tendo em Alepo um dos seus últimos redutos. Os muçulmanos do Reino Unido fizeram um Alepo aos demais seguidores do Islã na Europa. Irmãos e irmãs, juntem-se a nós para levantarem a voz da verdade. Pessoal, não entrem nessa. Certo? Duvidem do que é a voz da verdade. Levantem sua voz pelos seus irmãos e irmãs na Síria. Segundo o jornal Expresso UK, o HT defende que os muçulmanos ocidentais lutem por uma revolução islâmica em seus países. Os valores liberais, secularismo, direitos humanos e pluralismo são rejeitados por não serem islâmicos e diferem da doutrina islamista, alega o material de divulgação do HT. A polícia acompanhou a marcha à distância. Em determinados momentos, tentaram controlar os mais exaltados. Ninguém foi preso. Tentaram controlar os mais exaltados. Ou seja, e se não tivesse um apoio policial ali? O que esses caras fariam? Você tem dúvida do que esses caras fariam? Deixa esses caras com um revólver na mão para você ver o que esses caras fariam. Dá uma metralhadora na mão desses caras para ver o que eles fariam. Você tem dúvidas pela sua questão ideológica ao seu odioso Deus para com o mundo? O que eles fariam com os cristãos? Fariam com pessoas que não acreditam na sua ideologia religiosa? Então, pessoal, a coisa está ficando estreita, a coisa está ficando difícil. 2017 promete ser um ano mais difícil do que em 2016. Não creiam em especulações de que tudo vai melhorar em 2017, porque não vai. Certo? A gente tira por base o que está acontecendo aqui no Brasil. As coisas só estão piorando, desemprego aumentando e agora, mascaradamente, existem milhares de pessoas com ideologias islâmicas já introduzidas aqui no país, esperando só um estalar de dedos. Certo? O caos também já vai ser instaurado religiosamente aqui no país. E aí a gente pode ver, a gente percebe pelas religiões evangélicas, né, várias situações de pastores que estão fazendo com que as pessoas que o seguem
acabam caindo no descrédito para com a religião, para com Deus, para com Jesus Cristo. Isso vai fragilizar a cabeça dessas pessoas e muitas delas vão entrar, muitas delas vão aderir ao extremismo islâmico porque não têm cabeça, porque são fracas, não conseguem raciocinar por si mesmas, né? E acabar adentrando, infelizmente, nas questões islâmicas. Por quê? Porque esses pastores, esses falsos profetas, esses cães gulosos que não estão preocupados em evangelizar, que não estão preocupados em pregar o evangelho, Jesus Cristo, né? Só estão preocupados em pregar a teologia da prosperidade para arrancar o teu dinheiro. A máscara dessas pessoas já estão caindo. Só que por conta disso, por conta de várias pessoas que são seguidores delas, não terem aquela fortaleza espiritual, não têm a capacidade de identificar os cães gulosos, os falsos profetas, que estão aos muitos dentro de várias igrejas, que estão preocupados somente com o teu dinheiro. Então isso vai acontecer, isso já está começando a acontecer. Mas eu peço de coração, não entre nessa conversa de islamismo, certo? O Deus, o verdadeiro Deus, ele te deu a liberdade. Ele não te fez escravo de nenhuma religião e muito menos prega o ódio para com seu próximo. Entenda isso, que fique bem claro no seu coração. Beleza? Links para você ver as duas notícias completas estarão aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa adicional que você queira adicionar, por favor, deixe aí nos seus comentários, beleza? E eu prometo para vocês que o vídeo relacionado ao que eu faria neste vídeo que eu fiz agora, com o seguinte pensamento: você não acredita em Alá, você deve ser morto. Como eu disse, eu vou fazer aí com os 3, 4, 5, 2, eu não sei, mas quando eu fizer vocês vão saber. Beleza? Muito obrigado pela paciência de vocês que me acompanharam até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.